Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio de Tudo Um Pouco com Anderson Rodrigues, o último desse ano de 2023. Não poderia ser diferente, estamos recebendo uma pessoa aqui, um amigo, um camarada de luta, nosso amigo Vitor, que vem falar um pouco sobre o Conselho Tutelar. Você sabe o que é isso? Então, vamos explicar para você o que é, como funciona, por que existe, o que é de fato. Não é isso, Vitor? Seja bem-vindo, sinta-se em casa, a casa é sua. Muito obrigado, Anderson, e todas as pessoas que assistem. Eu quero cumprimentar e vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o que é o Conselho Tutelar, o seu papel na sociedade, a importância que tem esse profissional em nosso cotidiano. É isso mesmo, pessoal. E aqui, né, no nosso canal Democrático, como o próprio nome fala, democrático. E quero falar com você que a partir do ano que vem, né, a gente vai ter uma pequena mudança desse nome, né, que vai ficar, não será mais de tudo um pouco com Anderson, mas será o canal Democrático com Anderson Rodrigues. E você aproveite aí que não é inscrito no YouTube, que não segue o nosso Spotify, vai lá, deixa a sua inscrição, o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta. É muito importante para nós. Vitor, mas antes de a gente começar a entrar no contexto, né, de o que seria o Conselho Tutelar, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Vitor, né? Eu que conheço você de tantas lutas, né? É um camarada que a gente vê aí que está lutando, faz realmente o papel de um cidadão realmente que quer uma sociedade melhor, né? Mas fala você, né, para nossas pessoas aí que vão estar nos assistindo, né, o nosso quem ouve, né, quem gosta de assistir, né, para saber quem são as pessoas, fica à vontade aí para abrir e falar um pouco quem é Vitor. Vitor é um Belo Horizontino apaixonado por essa cidade, mas muito crítico em relação aos problemas que vê na cidade. Sou morador lá do Barreiro, já estou indo para o quarto mandato como conselheiro tutelar. Eu tive fora um período, voltei. Sou formado em serviço social pela Universidade Novos Horizontes e sou um militante das causas sociais. Já fui presidente do Conselho Distrital de Saúde lá do Barreiro, e esta caminhada, que é de longos anos, nos enche de orgulho e de emoção. Cada dia que passa eu sinto mais vontade de lutar por uma BH melhor, uma BH onde caibam todas as pessoas, onde os direitos sejam respeitados e cada vez mais assegurados à população. Então, Vitor, falando aí da sua formação, né, assistente social, né, é uma formação realmente que traz bem o debate social, né, como o próprio nome fala, né, serviço social, né, mas para todo mundo que deseja ser um conselheiro tutelar, tem que ter essa formação ou não? Não. A legislação, nós temos uma lei federal que cria o Conselho Tutelar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. A Lei 8.069 de 1990, ela criou o Conselho Tutelar como um órgão permanente, ou seja, ele nunca poderá ser extinto, mas ela permitiu que os municípios, de acordo com a sua realidade, pudesse estabelecer os critérios para participar do processo de escolha e também para exercer a função. Em Belo Horizonte, a lei municipal prevê que o candidato a conselheiro tutelar ele tenha o ensino médio completo. Outros municípios, até da região metropolitana, já exigem a formação superior. Por exemplo, Contagem, você precisa ser bacharel em serviço social, psicologia ou direito para exercer a função de conselheiro tutelar. E é remunerado? É remunerado, mas é uma realidade que até poucos anos atrás não era de todos os lugares, não. Havia municípios no Brasil que não remunerava para a função. Mas graças a Deus as pessoas conseguiram se conscientizar da importância que tem o conselheiro tutelar. E aí quando você remunera, você passa, na minha visão, a ter o direito de cobrar, de exigir resultados melhores
né? E Belo Horizonte sempre foi remunerado, né? E a grande maioria dos municípios que não tinha essa realidade, de uns 8 anos para cá, já conseguiu resolver, e hoje todo o Brasil, a função de conselheiro tutelar, ela é remunerada. Trazendo para isso, para essa questão da remuneração, ô Vitor, é interessante a gente pensar que acho que todos os conselheiros de saúde, conselheiros tutelares, estadual de saúde, municipal, entre outros conselhos que nós temos, acho que deveriam ser remunerados. É uma forma da sociedade estar participando, sim, mas porém, né, ela também se dedicar e se qualificar também sobre isso, porque a gente pega vários conselheiros realmente que estão ali naquele momento, né, porque na verdade eu entendo que o conselheiro, como qualquer controle social, eu entendo que o conselho tutelar é um controle social, ele faz o papel da fiscalização. E para fiscalizar tem que ter tempo, tem que entender o contexto, não é isso? Sim, tem que ter tempo, tem que se dedicar. É importante que se qualifique, que busque conhecimento, né? E no controle social são muitos os encontros que acontecem todos os dias, e às vezes as pessoas têm muita vontade de participar, mas como elas trabalham, têm família, têm que Sim. sustentar suas famílias, elas não conseguem participar, né? Nós temos, por exemplo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Belo Horizonte, uma participação grande da sociedade civil, mas todo mundo ligado a alguma entidade representativa. Então, o conselheiro da sociedade civil, ele acaba sendo remunerado porque ele é ligado a uma entidade, algum Uhum. abrigo, alguma instituição de proteção à criança Sim. ou adolescente. Porém, todas as entidades que estão lá mantêm convênio com o município. E aí perde-se, na minha opinião, a autonomia, porque Sim. você tem que votar de acordo com o interesse da entidade, não necessariamente com o interesse da criança ou adolescente. É muito errado isso, na minha opinião. Eu acho que os conselheiros deveriam ser da sociedade, deveria ter também ligados às entidades, mas as entidades elas fazem convênio com o município, e na minha opinião, quando você faz o convênio, você perde autonomia, você não tem. Nas outras instituições, por exemplo, na área da saúde, os conselheiros da sociedade civil, no município de Belo Horizonte, recebem o Vale Transporte para ir participar das plenárias, das atividades, mas ainda é muito pouco. Eu acho muito pouco, é muita gente qualificada, muita gente querendo defender o Sistema Único de Saúde, defender as políticas públicas, e às vezes não consegue porque esbarra nesse detalhe. Você vê a importância dos conselhos de política pública, você que acompanhou no ano de 2022, o governo do estado de Minas Gerais não queria reinaugurar ou reabrir a unidade de emergência do Hospital Júlia Kubitschek. Sim. E foi a pressão da sociedade civil que garantiu o funcionamento daquela unidade, que funciona há 60 anos, né, e tem uma história com o Barreiro, com Belo Horizonte, a região metropolitana, muito grande. Então, se tivéssemos conselheiros remunerados, eu acredito que nem fechar o hospital teria fechado. E a gente brinca que tem regiões que é o coração da cidade, né? A gente sempre fala que Barreiro é o coração e o cérebro da cidade, né? Porque ali acontece tudo, né? É uma região fundamental É uma para... cidade dentro da cidade. Sim, É uma sim. cidade dentro da cidade. Barreiro tem vida própria. O Barreiro tem muitas indústrias, tem muitas empresas, tem todo tipo de serviço que você procura, né? Um comércio muito forte, muitas escolas, muitas unidades de saúde, enfim. O Barreiro é uma cidade dentro da cidade de Belo Horizonte, e deveria ter, acredito eu, por parte dos gestores públicos aí, um respeito maior também. Mas vamos lá, Vitor, em relação, né, às violações dos direitos da criança, como que é a atuação de fato do conselheiro? Beleza, eu tenho aqui uma situação, vamos pegar dentro do meu campo, na enfermeira, eu estou lá, estou no pronto-socorro, de repente chega uma criança, né, que supostamente, né, a gente percebe que ela pode ter havido, né, uma violência, né, ou psicológica, ou sexual, né.
eu tenho um canal direto que eu ligo para Sim. fazer essa denúncia dentro do município, no estado. Sim, você deu um exemplo, eu vou falar com base no seu exemplo, mas de um modo geral também. Por exemplo, dentro do seu exemplo, geralmente quando os trabalhadores da área da saúde eles identificam uma violação de direito ou uma ameaça aos direitos daquela criança ou do adolescente atendido, geralmente eles procuram o serviço social para que o serviço social da unidade faça o encaminhamento. Eles relatam o que está acontecendo, a percepção deles, e o serviço social faz a denúncia para o conselho tutelar através de ficha de notificação ou um e-mail, geralmente documentado. Mas a sociedade civil, de um modo geral, pode procurar o conselho tutelar em horário de funcionamento. Aqui em Belo Horizonte funciona 24 horas, mas nas regionais o conselho funciona de 8 às 18 horas. Depois temos um plantão que funciona aqui no centro, das 18 às 8 horas da manhã. E a sociedade pode procurar, as pessoas podem procurar o conselho presencialmente, também podem fazer a denúncia através do Disque Direitos Humanos, que é o número 100, onde a pessoa não precisa passar nenhum dado que possa identificá-la. E também existem outras maneiras, como eu disse, pode ser um e-mail contando uma história, o que está acontecendo, uma correspondência, de alguma maneira que essa pessoa possa fazer chegar ao conselho. Chegou lá no conselho, a denúncia vai ser apurada, né? A partir, seja de uma diligência, uma visita domiciliar, seja a partir de um contato com a rede de atendimento para ver a possibilidade da veracidade daquela denúncia. E aí quando eu falo rede de atendimento, eu estou falando da escola, eu estou falando do centro de saúde, o CRAS, ou qualquer outro serviço que possa subsidiar ali o atendimento. Enfim, diariamente o Conselho Tutelar de Belo Horizonte recebe muitas e muitas denúncias. Eu não fui conselheiro no mandato que termina agora no dia 9, eu deixei o conselho em janeiro de 2020 e decidi me candidatar de novo agora em 2023, mas muita coisa mantém-se como antes. Muitas denúncias, muito trabalho, poucos conselhos espalhados na cidade e assim, pouca política pública para que a gente possa demandar e encaminhar essas crianças e adolescentes e suas famílias vítimas de algum tipo de violação de direito. Na pior das hipóteses, né, eu gosto de fazer perguntas popular mesmo, até para a gente tentar... Vamos falar na língua do povo, isso, né? porque vamos supor a pessoa que de repente, no interior, né, falhou para ele ali a informação. Fazer a denúncia no canal da polícia também resolve? Eles vão direcionar ou não? Não, depende. Se for uma situação de emergência, aí em qualquer circunstância emergência, você tem que acionar a polícia militar mesmo, o 190, ou procurar a companhia da polícia, ou a delegacia da polícia civil. Enfim, se for uma situação de emergência, você tem que buscar ali o recurso da polícia. A polícia civil, ela faz encaminhamento ao conselho tutelar, através de ofício, relatando que recebeu uma denúncia, que recebeu uma ocorrência e às vezes solicita o acompanhamento do conselho também. Porque o conselho, o papel dele é o de aplicar a medida de proteção. Além de aplicar a medida de proteção num caso de violação de direito, acompanhar o cumprimento, né, a execução dessas medidas. Quando o conselho aplica uma medida, não basta só aplicar uma medida, fazer um encaminhamento. Ele tem que garantir que essa medida seja cumprida, porque senão não faz sentido o trabalho dele. Então, ele encaminha e cobra do órgão a qual foi encaminhado o cumprimento daquela medida. E é complicado, na verdade, a gente fala da importância que é a atuação rápida, porque muitas das vezes o agressor está dentro de casa. Na maioria. Ou é próximo. Né? Na maioria das vezes, aí a gente falando
do ponto de vista da violência física ou a violência sexual, na maioria das vezes, assim, em percentual quase que total, ele está dentro de casa. Porque esse tipo de violação, sobretudo a violência sexual, ela requer confiança, muitas vezes. Ela requer intimidade, ela requer proximidade, e a criança geralmente é orientada desde cedo a não dar confiança para quem é estranho. Então, ela não dá. Não sei, naquele caso ali, acaba tendo até, quando é um estranho que faz, acaba tendo uma violência física ali que intimida a criança e ela acaba não conseguindo se desvencilhar. Mas, de um modo geral, a gente atende e sempre atendemos crianças vítimas de violência sexual onde o agressor está dentro de casa. E aí pode ser o pai, a mãe, pode ser o padrasto, a madrasta, os irmãos, outros familiares, tios, primo, às vezes um vizinho, geralmente pessoas de muita confiança. E aí se tratando desse tipo de violência, né, que é a sexual, que é uma violência muito grave e é uma violência que acontece todos os dias e às vezes está muito perto da gente. Assim, Vitor, nós ouvindo você falar assim, né, a gente vê que realmente é um trabalho que não é fácil, porque você lida com situações que são difíceis de ser resolvidas, né? Porque até onde eu entendo um pouco, a lei fala que a retirada dessa criança da família é em último caso, né? Sim. Então, assim, além desse contexto, vamos dizer assim, da lei que fala, né? O que mais tem de desafios no conselho, realmente, para você desenvolver o seu... São muitos desafios. A falta de estrutura, os conselhos tutelares, eles têm uma falta de estrutura muito grande. Essa questão da retirada da criança, eu acho assim um absurdo muito grande. A criança é vítima e quem tem que sair da casa dela é ela. Ela é penalizada duas vezes. Ela paga pela falta de compromisso do abusador, pela falta de respeito do abusador. Quem tem que sair é o abusador e às vezes sair direto para a cadeia, se responder pelo crime dele lá, de acordo com o que diz a legislação. E as crianças, às vezes, não bastasse ter sofrido a violação, muitas vezes a violação tem o consentimento de outros familiares e aí, às vezes, não é só autorizando que o abusador faça isso, é fazendo vista grossa para aquilo que está acontecendo. A pessoa sabe que tem ali um membro na família que não se controla, que não pode ver um outro ali que quer ir lá e mexer, mas para não ter um problema aí dentro da família, a gente acaba deixando para lá. Há um problema muito grave também, que as famílias não conversam. A gente fala que, não, dentro de casa, quem conversa sou eu, quem conversa é a esposa, é o esposo, é a mãe, é o pai. Sim. Não, a família não orienta as crianças em relação à violência sexual. Não orienta. Na maioria das vezes os casos são descobertos na escola, porque é quando o professor aborda o tema de uma maneira bem pedagógica e respeitosa, que a criança relata, que a criança conta que está sofrendo ou que sabe que tem alguém sofrendo esse tipo de situação. Então, essa maneira conservadora, ela traz muito problema, inclusive para a identificação da violência, né? Já em relação aos desafios, além da falta de estrutura, um outro desafio, às vezes, é convencer a família do relato que você acabou de ter ali. Convencer de que não é normal, de que nem tudo que está acontecendo dentro da casa ali da família é normal. E às vezes, a família, ela, na maioria das vezes, ela não acredita na vítima. Ela prefere proteger o agressor, mesmo na dúvida. Na dúvida, eles preferem proteger o agressor. E assim, você está num ponto tão importante, que são os professores, né? A gente está aproveitando aqui, deixando o nosso respeito a essa categoria, né? Que a gente sempre brinca que
a gente só existe profissão porque existe o professor, né? Sem ele não teria profissão nenhuma, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê que por muito tempo, né? Assim, lógico, hoje tem um acesso um pouco maior à informação, a criança ela tem uma liberdade maior, né? Lógico que a gente não está falando aqui de um contexto 100%, mas grande parte dessa população dessas crianças hoje consegue ter um diálogo maior com o professor, né? E a gente ainda entende que a vida do professor também não é fácil. Não é A gente está falando de 30, 40 crianças numa sala, né? Que é Sim. coisa surreal, Surreal. né? Mas que mesmo assim, esses professores, esses heróis, né? Eles ainda conseguem ainda identificar isso, né? Então, assim, é algo que a gente tem que realmente, eu penso, né? Que deveria, sim, focar mais nas escolas que a gente ia conseguir melhores resultados. Sim, no período em que estive como conselheiro tutelar, inúmeros foram os casos. É difícil até da gente fazer um levantamento assim, mas inúmeros foram os casos onde a denúncia chegou a partir do trabalho do professor. Por quê? O professor passa ali 4 horas com aquela criança e ele observa todos os alunos. Ele sabe que tem um menino que é levado, tem um menino que é muito introspectivo, tem um menino que é agitador, tem todo tipo de perfil dentro de uma sala de aula. E ali ele consegue descrever todos os meninos, todas as meninas com muita tranquilidade. E ele percebe os sinais que a criança apresenta de apatia, de rebeldia muitas vezes. A criança sempre apresenta algum sinal de que algo não está legal. Por isso que é importante valorizar o trabalho do professor, respeitar o trabalho do professor e pararmos, enquanto sociedade, de achar, e eu já falei isso em outro canal, já falei isso em outros momentos, nós temos que parar de achar que professor tem algum interesse em sexualizar a aula. Professor, quando vai tratar da sexualidade dentro de uma sala de aula, é no sentido de proteger a criança, no sentido de proteger o adolescente, porque muitas das vezes a família vai descobrir uma violência sexual quando a criança pega uma DST. E aí, como que você explica uma DST num menino de 9 anos, de 10 anos? Tem alguma coisa errada. Então, você vai descobrir às vezes ali, no momento grave, é quando às vezes já aconteceu. E aí, é tentar minimizar o impacto dessa tragédia. Mas, repito, professor não tem interesse nenhum de sexualizar as nossas crianças. Até porque no país pelo mundo eles já ensinam educação sexual. Sim. Né? E o grande problema é que as pessoas acham que ensinar sobre sexualidade, educação sexual, ela é ensinar a pessoa, a criança, a ter relação. Não é. Quando está dizendo isso, está dizendo assim, olha, ninguém pode tocar no teu corpo. Teu corpo é só a mamãe que pode ver, se houver necessidade. Você já está grandinha, você dá conta de tomar banho sozinho, você consegue se higienizar sozinho. É dizer lá para o menino, para a menina, olha, além disso, se você perceber algum corrimento, alguma mancha, alguma situação, você conta para a mamãe te levar no médico, né? Levar ao médico para que alguma providência seja tomada. Mas assim, nós temos que sair desse debate. A gente ficou vendo aí um tempo atrás, e graças a Deus isso não se fala muito mais, do tal kit gay que nunca existiu e que era para ser distribuído nas escolas. Uma aberração sem fim, uma falta de conhecimento. Desserviço à sociedade. Um desserviço à sociedade e uma falta de respeito com quem está recebendo essa informação. Porque tem muita gente de boa fé que acredita e leva aquilo ali muito sério, aquela informação. E aí é muito difícil, às vezes, você ir lá e desconstruir, dizer assim, olha, está acreditando numa fake news, numa bobagem. Acreditando numa bobagem, isso não existe. Até porque se os pais acompanhassem a vida escolar dos filhos, saberiam que não tem isso. Você entrou num detalhe muito importante. A gente entende toda a vida
a vida corrida das pessoas. Sim, E é muito. eu acho que quanto mais pobre, mais corrida é. Porque Sim. pega 2 ônibus, 2 empregos, trabalha. Mas só que, Passa 12, 13, 14 horas fora de casa, sim, os pais, e às realmente vezes. quando chega em casa não tem essa questão desse diálogo Sim. com, Você com entende, o cara tá cansado, a esposa, a mulher tá cansada. Nós temos um modelo de família hoje que é histórico, a vida inteira, só não é muito reconhecido, que é a mãe ali cuidando da filha ou do filho ou dos filhos sozinha. Às vezes tem a ajuda de uma avó que já é idosa, que já tem seus problemas de saúde, que já está cansada, e é muito difícil você ter essa conversa, mas é necessário. É necessário. necessário. Às vezes você não dá conta, pai, não dá conta, mãe, mas você procura saber quem que é o pai do coleguinha do seu filho, a mãe, porque às vezes ele tem um pouquinho mais de disponibilidade e quando ele for lá acompanhar a história do filho dele, ele pode perguntar, olha, como é que está o fulano? Como é que está o filho do ciclano? Vim aqui a pedir dele, ele quer saber o que está acontecendo. Se os pais participassem como deveríamos da vida escolar dos filhos, nós saberíamos que esse kit aí que eles inventaram, isso não teria nunca existido. Nós saberíamos, por exemplo, que a criança, porque eu via isso muito no conselho tutelar, a mãe dizia assim, não adianta essa escola me chamar lá porque eu não vou, eu trabalho, eu tenho emprego, meu patrão não aceita. Ora, olha que é um absurdo, né? O patrão pode ir acompanhar a vida do filho dele, mas o empregado não pode. Sim. Então, a gente, é complicado, é difícil você ter esse debate com todo mundo, porque a gente entende as dificuldades, é muito complicado a pessoa peitar ali e falar, mas eu preciso ir, só que é necessário. A lata tem que encher, né? A lata tem que encher, mas alguém tem que acompanhar essa criança. Ela não pode ficar à mercê do abandono. Ou as escolas também têm que modificar um pouco também no pensamento, né? Mudar essas reuniões que Há muita coisa que pode ser virtual. Hoje em dia tudo faz e a grande maioria das pessoas tem um smartphone com a internet. Então, é óbvio que há casos e casos, nem todo mundo vai ter acesso a um telefone, nem todo mundo vai ter acesso à internet, mas nos casos em que for possível, eu não vejo problema também de você fazer uma reunião virtual, porque às vezes enquanto está trabalhando, porque às vezes é difícil a pessoa sair 2, 3 horas do serviço para ir lá, mas ela consegue parar 10, 15 minutos para ter uma conversa com a professora. Na hora de almoço, no horário de descanso, almoço, né? Sim, sim. Então hoje a gente precisa mudar um pouco também. Tem que adaptar a realidade. A gente sabe que não é fácil, a gente entende também, a gente não está fazendo crítica nenhuma aos professores, à escola, ou ao método usado. Só que a gente também tem que começar também a dar provocar para mudar um pouco, né? E tentar facilitar, porque a educação não é um problema da escola, é um problema conjunto em casa, né, pais, né, e escola. Acho que a gente tem que começar. O próprio estatuto trata disso quando ele fala que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, é um conjunto. Todos nós somos responsáveis pelos direitos das crianças. Então, nós temos que nos adaptar para garantir o cumprimento desses direitos. Ô Vitor, qual curso que você acha que tinha que ser obrigatório, né, para quem está como conselheiro? Né? Porque antes entra, mas depois que ele entrou. Né? Porque a gente fala muito... Porque eu digo por mim, né? Eu acho que você vê uma pessoa, um adulto passar por uma situação, né, de qualquer que seja a violência, extremamente mexe com o nosso emocional. Agora, uma criança, eu acho que mexe muito mais, né? Eu acho que acho que o equilíbrio emocional é muito grande. Né? O que você pensa? Qual que seria um curso que deveria ser obrigatório para os conselheiros? Eu acredito que o serviço social e a psicologia são 2 cursos fundamentais, mas para além da graduação, é necessário que o conselheiro tenha, além do interesse, que ele saiba ouvir, porque é no detalhe que você consegue resolver um atendimento, é na paciência, é numa escuta qualificada.
né? E acho que os municípios poderiam facilitar a partir da realidade do município e dos trabalhadores, talvez o acesso aos que não têm, facilitar esse acesso à graduação, mas também tem os cursos e as formações complementares que poderiam ser com muito mais frequência do que existe hoje. Existe, durante o processo de escolha, eles chamam de curso preparatório, são 4 encontros, ninguém se Muito forma, pouco, né? 4 encontros de Muito 2, pouco. 3 horas, ninguém se forma, é muito pouco, é insuficiente, um conteúdo é muito vazio, muito ruim, muito fraco para as demandas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, eu acho que além da graduação em Serviço Social e Psicologia, é necessário qualificar os conselheiros e trabalhar para que esses conselheiros aprendam a ouvir. Se você sabe ouvir, presta atenção no detalhe, você tem uma grande chance de elucidar aquela demanda ali. É porque assim, é interessante, a gente sabe que a televisão ela traz uma realidade, às vezes, que não é a realidade do dia a dia Sim, é de tudo um plantão fantasia. médico, do conselheiro. Mas traz ali situações, né, que vê que realmente são situações estressantes, né, e que mexem com o emocional da pessoa, porque Sim, você não consegue se desligar, como a gente comentou ainda há pouco, né. Às vezes não consegue retirar a criança da, da família, não consegue se tirar o agressor ali. Então você vai para casa e fica pensando, o que, que será dessa sim. criança? Sim, isso é muito comum, você ir para casa e levar trabalho para casa, porque você fica pensando justamente isso, poxa, será que eu falhei? Será que a gente falhou? Né? E na verdade é porque a gente tem um sistema de garantia de direitos ainda muito vulnerável, ainda muito fraco. Numa situação como essa, os juízes deveriam obrigar, na minha opinião, imediatamente a retirada do agressor, independente daquele momento ali, se comprovou ou não, por precaução, para não prejudicar as investigações, para preservação de acusado e vítima, preservação inclusive física, você deveria determinar o imediato afastamento. Mas não fazem. E aí a gente muitas das vezes precisa fazer uns arranjos, né? Tenta tirar ali às vezes mãe junto com a filha, com os filhos e coloca numa outra casa de algum familiar que possa cuidar Cuidar. deles por um tempo, né? A ideia do acolhimento institucional eu sou contra. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso, ele trata justamente do acolhimento institucional. No meu caso, eu escolhi para adolescentes, onde a minha pesquisa deixou claro que não existe emancipação para o adolescente acolhido. E eu acho que o acolhimento é mais uma violência que a gente pratica em relação à criança. Porque, por pior que seja a casa dela, pior para nós, aquela é a casa dela. Ponto seguro, né? É o lugar dela, é o porto seguro, justamente. Aquela mãe, por mais desorganizada que seja, é a mãe dela. Ele quer aquela mãe, a criança quer aquela mãe, a criança quer aquele pai, a criança quer estar com os irmãos A dela. cama. Na cama dela é o lugar onde ela tem a sensação do pertencimento, né? Então ela sabe onde tem o copo, ela sabe onde tem o talher, ela sabe onde é que está o caderno, ela sabe onde é que está a roupa dela, ela sabe que o chuveiro às vezes precisa dar um tapinha nele para ele funcionar. Ela sabe tudo isso. Ela sabe tudo isso. E quando você tira, além dela perder todas essas referências, ela perde o contato visual e físico com a mãe, com os irmãos. Ela perde o contato com o território. Ela sabe onde é a mercearia, então ela vai lá na mercearia comprar o pão, comprar o lanche, comprar qualquer coisa. Ela perde tudo isso. Então, é muita violência que é praticada a partir da incompetência do Estado para solucionar os problemas. E o que você vê, né, enquanto conselheiro, né, enquanto conselheiro tutelar, para
no futuro, né? Você acha que você vê mudanças, você acha que as políticas públicas estão trabalhando, o vereador, ele escuta o conselheiro, o deputado, ele escuta o conselheiro, o serviço, a secretaria que cuida disso, você acha que consegue escutar esse batalhão de pessoas que ficam ali, que lutam para cuidar dessas crianças que são indefesas, que não podem nem ter autonomia de sair de casa e ir morar com alguém, ou porque não tem idade para isso. Na verdade, sem política pública, a gente não vai a lugar nenhum. Aliás, a gente vai retroceder, a gente vai voltar a tempos horríveis, horríveis. A gente precisa de política pública. E política pública que se adapte à realidade das pessoas. Quando você pergunta dos parlamentares se eles ouvem a população, político geralmente ouve a população quando é época de eleição. Um exemplo disso é que no ano passado, vou fazer aqui uma crítica ao governo do estado. No ano passado, não tem muito a ver com o tema, mas no ano passado era época de eleição, você pagou seu IPVA em que mês? Acho que eu paguei no início. No início, mas ele estava liberado até maio. Isso. Março, abril e maio. Isso. Esse ano não tem eleição. 2023 não tem eleição. 2024 não tem eleição que afete a vida do governador. O IPVA vence em janeiro. Sim. Então, é mais ou menos isso. Não vai, é tudo muita conveniência. A Câmara Municipal de Belo Horizonte deveria, a meu ver, fazer uma fiscalização muito maior em relação às políticas públicas envolvendo a criança e adolescente. E aí eu falo até mesmo fiscalizar o Conselho Tutelar. Não no atendimento dos casos, porque isso não compete ao vereador, mas na falta de estrutura, na falta da qualificação, na remuneração que não é lá essas coisas. Mas não, o interesse de parlamentares, de vereadores em relação aos conselhos tutelares para o ano que vem é um só. Eu te ajudei a virar conselheiro, agora você me ajuda a manter no... voto, né? Eu quero voto, é isso. Eu, por exemplo, nem tive uma votação lá muito alta, tive 644 votos da segunda vez. Mas... para muito candidato a vereador, para muito vereador, isso é interessante. Porque se a gente consegue transferir 30% desses votos, já ajudou demais alguém. Então, assim, imagina quem teve 1.000, quem teve 1.500, como não será assediado nesse 2024, que é um ano de eleição municipal. Então, os vereadores poderiam, na minha opinião, fazer um trabalho muito maior, muito melhor em relação às políticas públicas, mas estão focados em tapar buraco, coisa que a sociedade pode solicitar, capina de córrego, coisa que a sociedade pode solicitar através do aplicativo, troca de lâmpada. Isso dá mais visibilidade, porque é difícil para um vereador sentar com o prefeito e mostrar para ele que os conselhos tutelares poderiam fazer um trabalho melhor, mas não fazem porque o prefeito não garante a estrutura necessária. E como eles vivem de favor, muitos vivem de favor do prefeito, do governador, não dá conta de fazer esse enfrentamento, que é necessário. E quem sofre é a população. E quem sofre é a população. E eu te falo, não tem um vereador nesta Câmara Municipal de Belo Horizonte que faça a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Não tem nenhum. Vamos pegar as matérias que são votadas na Câmara Municipal. Vamos pegar um histórico dos debates que acontecem na Câmara Municipal. Vamos ver quem... Ali muitos vão dizer que defendem a assistência social, porque na verdade a base eleitoral deles é uma base de periferia, onde a maioria das pessoas demandam os serviços da assistência social. Precisam. Então, se faltar algum benefício da assistência naquele território, esse parlamentar sabe que ele será afetado lá na frente. Então... é por isso que dizem que defendem. Não tem. E é por isso que BH sofre tanto com essa falta de estrutura. BH, desde sua formação, tem os mesmos conselhos tutelares. Cara, eu vi uma fala da deputada Erika, e ela comentando, né, sobre... foge um pouquinho do nosso tema, e ao mesmo tempo não foge, né? Falando sobre a questão
como é fácil você, você ter as pessoas debaixo da sua asa, vamos dizer assim, né, com a barriga vazia, né, que você se preocupa com a alimentação, você enche, você faz a troca, né, através dessa política, né, baixa, vamos dizer assim, e acaba que quando você faz isso, né, você tira o que realmente a política tinha que fazer, que era dar condições para essa pessoa estudar, dar condições para essa pessoa trabalhar, para essa pessoa viver dignamente, e aí você fica nesse ciclo vicioso, né, da política, como você falou, né, eu te ajudo aqui, você me traz ali os votos, né, eu trago comida para você aqui, né, e você, sua família vota em mim, então assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar, né? E não é à toa o descontentamento da população Sim. com a política. Quando você vai falar de política, as pessoas já querem logo brigar. Sim. E não é assim, a política está presente o tempo todo nas nossas vidas. E a falta da política pública, neste caso, é fruto da ausência do debate sobre política. A gente não fala de política, a gente permite que pessoas se elejam para cargos públicos como vereador, deputado, sem a mínima vocação para a política, às vezes querem apenas gozar dos privilégios que o mandato pode proporcionar na vida pessoal, e isso tudo usando a vida das pessoas. Quando a gente fala de vida pública, de políticas públicas, a gente tem que, assim, as pessoas têm que entender, começar a entender que tudo que é público, teoricamente, não funciona, e eu acho que é o contrário, eu acho que funciona muito bem até, né, poderia funcionar melhor, né, mas vamos pegar o exemplo do SUS, né, de algumas políticas sociais que estão aí, que funcionam, mas é porque o que é público, ele é público só do povo. Ele não é público do vereador, ele não é público do deputado, ele não é público do presidente, né? E aqui são todos do campo da esquerda, mas a gente tem que fazer a crítica, porque se eles sentissem que o público fosse deles também, o transporte público seria bom, a saúde pública seria melhor, né? As praças públicas seriam melhor, a segurança pública seria melhor. Então a gente tem que começar a entender também, é público para quem? É só para nós? É público para quem, justamente. Entendeu? E você tocou num debate, num detalhe aí, ó. Transporte público. Sim. Não foge um pouco aqui e ao mesmo tempo justifica a nossa presença aqui. Foge do tema quando a gente fala do transporte público, mas ele nos traz de volta quando ele fala que no ano passado a prefeitura destinou R$500 bilhão, 512 milhões de reais para empresários do transporte coletivo poderem manter os ônibus na rua. Ora, gente, pelo amor de Deus, tem R$500 bilhão para manter ônibus de empresário que já ganha muito dinheiro e não tem dinheiro para colocar CRAS em territórios tão vulneráveis. Vou dar um exemplo. O bairro Bom Sucesso, lá no Barreiro, é uma pobreza, é uma vulnerabilidade absurda. E tem outros lugares espalhados na cidade que são dessa maneira e não pode ter um CRAS porque não tem recurso. Peraí, é por isso que quando conselheiro nunca aceitei a justificativa assim, quando eu requisitava uma vaga em escola, dizia assim, não tem vaga. Ah, não tem por quê? Tem dinheiro para tanta coisa, tem que ter a vaga desse menino aí, sim. Nós, por exemplo, esse menino precisa de um transporte para fazer um tratamento. Não tem vaga. Não, mas tem que ter. Tem que ter, não é assim, não tem que ter. Tá na lei. Tá na lei, tem dinheiro para pôr no ônibus, no empresário do ônibus. Por que não tem dinheiro para mandar esse menino lá para fazer o tratamento dele? Por que tá faltando material lá na escola? Por que tá faltando médico no posto de saúde? Sempre tem dinheiro para tanta coisa. Tem dinheiro para ficar pintando rua, principalmente na zona sul de BH, para fazer bonito para os empresários que moram lá na zona sul e que financiam as campanhas políticas. Por que não vai ter para melhorar o serviço que é público? Como bem disse você, para quem que ele é público? O pobre, né? Para o trabalhador. Sim. Ele é público e tem que melhorar lá na comunidade também, mas não pode ser assim não, hein?
Então a gente tem que começar a ver, né, Vitor, em quem a gente vota, por que a gente vota, como a gente vota, né, qual a Sim. proposta de debate. A gente sempre fala na antiga Roma, né, na época das águas, que o pessoal ali já tinha, como diz, o pessoal já discutia política, mas ali a gente sabia que as discussões políticas eram uma parte da sociedade. E hoje, graças a Deus, né, nós podemos discutir, todo mundo tem voz e voto, então precisamos realmente entender, a gente voltar a fortalecer os presidentes de bairros, que eu acho que são outras lideranças que precisam voltar a Ficou atuar. esquecido, Tá né? esquecido. Tá esquecido esse segmento. E um detalhe, quando a gente defende política pública, a gente é chamado de quê? Para mim não é problema nenhum, pode me chamar, eu não ligo. Comunista. Comunista. É. Quando você defende que tem que ter médico no posto, você é comunista. Ser comunista é quando você defende que pobre tem que comer. Quando você defende assistência social para todas as pessoas, você é comunista. Eu não sei quando que a gente não é comunista. Pelo menos eu não ligo de ser chamado de comunista, porque comunista é quem quer uma vida, no sentido em que essas pessoas falam aí, uma vida em comum, quer ter ali a distribuição das coisas, né? Se eu tenho um pão e tem duas pessoas aqui para comer, eu tenho que partir. Isso é comunismo, eu tenho que partir esse pão com essa pessoa, porque eu posso comer e ele também pode comer. Agora, quando nos chamam de comunista, dá vontade de falar, tem que ler, para falar, chamar os outros comunistas, tem que ler para saber o que é comunismo e saber também que nunca existiu no Brasil e que pouquíssimos lugares ele existiu e também não existiu da forma em que ele deve ser. Ponto. Para até por aí. Mas assim, eu lembro que eu fui pedir voto para conselheiro tutelar agora e o cara virou para mim e falou assim, você é de esquerda ou de direita? E eu falei com ele, eu sou de esquerda, mas o que tem a ver o voto que eu estou te pedindo e a eleição para conselheiro tutelar? Aí ele falou, uai, tem tudo a ver? Eu falei, por quê? Ele falou, uai, porque tem que saber se você é conservador ou se você é comunista. Eu falei, não, mas continua aí porque eu ainda estou sem entender. Eu quero saber, moço, do senhor o seguinte, o senhor não vai votar em mim por quê? Aí ele falou assim, porque você é de esquerda. Mas ele não sabia o que ele estava falando, sabe? Eu disse, ô moço, tem uma criança vítima de violência sexual. E ali nós temos um conselheiro tutelar, de esquerda ou de direita, não importa. Ele vai usar ali a visão que ele tem de vida para aplicar a medida de proteção, ou ele vai usar o Estatuto da Criança e do Adolescente? E tem que usar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tá bom, é assim que funciona. Da mesma forma, um conselheiro tutelar pode ser católico, protestante, pode ser umbandista, pode não ter religião nenhuma. Não vai mudar nada na vida prática dele na hora que ele se depara com uma violação de direito, porque ali ele vai utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aplicar a medida de proteção. E assim tem que ser. Se ele estiver fazendo diferente, o senhor deve denunciá-lo ao Ministério Público e dizer assim, olha, eu fui lá e o conselheiro está me orientando de acordo com a visão religiosa que ele tem. Seja ele cristão, seja ele umbandista, seja ele o que for, não era essa a opinião que eu buscava. Eu buscava ali uma resolução para a violação de direito envolvendo meu filho. E assim tem que ser. Sim. Então, a gente tem que formar melhor a sociedade e informar. Nós tivemos eleição para conselheiro tutelar em BH. A primeira foi realizada no dia 1º de outubro, uma eleição unificada em todos os municípios do Brasil. Essa eleição foi anulada por diversos problemas que aconteceram. Mas durante todo o ano de 2022, agora eu que vou ser o entrevistador, eu vou te perguntar quantas vezes você viu no rádio, na TV ou no jornal, na imprensa escrita, algum comercial, algum texto falando da importância das pessoas participarem da escolha dos conselheiros tutelares? Só no finalzinho. Só no finalzinho. Na última semana. Faltam dias. Dias. Você via no MGTV. Mas aquela propaganda paga do governo, um outdoor, aquela propaganda ali que eles fizeram lá um filmezinho e soltaram lá antes do Jornal Nacional,
dizer assim, olha, participe da eleição do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é importante por isso, para isso, escolha bem os conselheiros, olha, vai ter a inscrição lá no início, lá em janeiro, vai ter inscrição para conselheiro tutelar, participe, esses são os critérios, né? Se você se encaixa nesse perfil, participe, faça, não tem esse interesse, não há esse interesse e não há essa informação, e aí a gente tem que ter essa conversa com as pessoas sempre que possível. Mas é isso. Vitor, estamos caminhando para o final aqui, meu caro. Já quero agradecer em nome do nosso canal, o Canal Democrático, a sua participação. Eu sempre gosto de frisar muito, né, que tempo é o nosso maior bem. Né, e quando a pessoa disponibiliza tempo para vir, né, a gente sabe que do Barreiro aqui quase com uma viagem, vamos dizer quase assim, né? Viagem. Porque graças a Deus estamos um período de férias. O trânsito estava tranquilo, né? Todo dia podia ser 26 de dezembro. Foi o primeiro bairro que eu morei de fato aqui com a minha família, né? Adoro o Barreiro, né? Mas eu queria te agradecer realmente, né? Acho que, como falei, penso que tempo é algo precioso para nós e mal gasto, não tem como a gente recuperar, tá? O canal aqui está aberto para você, quando você quiser gravar com alguém, como se diz, espaço que você fala que é do trabalhador, né? Um espaço que está aqui para quem quiser utilizar ele aqui de uma forma consciente, né? Levar a informação real, né? Sem fake news. Isso, acho que é importante a gente frisar isso, né? E aí eu queria fazer essas suas considerações finais. Acho que tudo que você falou aqui é muito importante, né? Mas frisar aí, quiser deixar suas redes sociais, aí fica à vontade. Para quem conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber quem é Vitor, né? E fazer contato, alguma pergunta, ou pode ser para o nosso canal, sim, pode ir direto no Instagram dele ou outra rede que ele for passar aqui, tá à disposição. Eu agradeço, lamento, foi curtinha demais essa conversa, a gente podia ficar aqui o resto do dia, se deixasse que ia ter assunto, né? Tem material. Pois é, eu agradeço muito o convite, esse convite havia sido feito lá em outubro, né? Lá em setembro. Mas estávamos ali no período pré-eleitoral e julgávamos que não era interessante participar naquele momento por causa da eleição. Até em respeito aos outros candidatos, porque a gente teria ali uma visibilidade que não seria a mesma que outros, até pelo alcance do canal. De todo modo, cara, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou à disposição sempre que quiserem falar sobre o Conselho Tutelar ou sobre qualquer outro tema que a gente consiga dialogar, estou aqui, estou à disposição. Você me acha nas redes sociais lá no @VictorCamposBH, todas as redes, lá no X, lá no Facebook, lá no Instagram, é o @VictorCamposBH. E aí pode mandar sua pergunta, adiciona lá. Estou sempre à disposição para conversar com pessoas, para falar sobre nosso trabalho, nossa atuação. E a partir do dia 10 de janeiro eu estou retornando ao Conselho Tutelar da região do Barreiro. Vamos trabalhar muito, tenho certeza, né? Cumprimento as colegas que lá também foram eleitas, lá no dia 3 de dezembro. Eu espero que a gente consiga fazer um trabalho bacana, eu acredito que sim, porque as pessoas que foram eleitas lá comigo são de muita competência também. E é isso, agradecer você de novo pelo convite, dizer que é muito importante esse tipo de espaço, porque nós não temos o espaço que deveríamos ter na grande mídia. E quando eu chamo de grande mídia, é aquela imprensa paga, aquele tipo de veículo de comunicação que não é acessível a todos. Mas esse canal ele é importante para o debate com os trabalhadores e um debate na defesa da democracia também. É isso, brigadão, um ótimo 2024 para todo mundo que está nos assistindo, para as nossas famílias, os nossos amigos e para aqueles que defendem a democracia. Muito obrigado. É isso aí, pessoal, né? Um bom mandato, né? A gente sabe que não vai ser fácil, né? Que se fosse fácil, né? Não teria uma eleição, a gente já começa por aí. Sim. Né? E a gente está à disposição também, né? Todos sabem, estou na presidência dos sindicatos de enfermeiros, né? A gente faz várias construções em parceria, né? E o Conselho Tutelar é um órgão para nós que é importante a gente relatar, né? Que precisa estar de comunicação direta com a saúde, né? Pessoal,
estamos chegando ao final, né? Como eu já falei pro Vitor aqui, um bom 2024, né? E, né, no próximo ano aí vamos sair de cara nova, né? Um novo nome aí do nosso programa aí, como eu disse no início, será Canal Democrático com Anderson Rodrigues. Um forte abraço, entendeu? Boas festas e até logo. Até mais, até o próximo episódio. Fica com Deus. Até mais.